A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e a temática de hoje é bastante relevante acerca da escatologia bíblica. E a temática de hoje será: quando acontecerá aí o arrebatamento da igreja? Primeiro o anticristo surge, depois a igreja é arrebatada. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada tem para nós. Primeiro, o que eu quero falar aqui, que nós somos da Assembleia de Deus, somos pré-tribulacionistas, acreditamos que o período tribulacional, o anticristo só surgirá depois que a igreja for arrebatada, Aí os pós-tribulacionistas acabam usando 2 Tessalonicenses 2, a partir do primeiro até o versículo de número, digamos, 5, eles usam dizendo que o próprio apóstolo Paulo diz que primeiro, vem aí a grande apostasia, o homem do pecado vai se manifestar para que depois, a igreja seja arrebatada. Então, os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja sim passará pelo período tribulacional e também sofrerá os flagelos do anticristo ou da tríade satânica. Mas o que a Bíblia apresenta para nós acerca dessas perspectivas escatológicas? Porque, querendo ou não, todas essas interpretações têm aí um fundo escatológico. Mas devemos sim interpretar, trazer aí uma hermenêutica a partir daquilo que a Bíblia Sagrada ela nos ensina. Por isso, para termos aí uma hermenêutica bem sucedida, devemos sim fazer uma exegese, um estudo minucioso do texto bíblico. Mas iremos ler primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o apóstolo Paulo, ele esclarece acerca do arrebatamento para a igreja de Tessalônica e também para aqueles que morreram, Os tessalonicenses queriam saber como ficariam, Porque muitas pessoas ali de Tessalônica tinham essa dúvida, Ou seja, quem terá aí os seus corpos transformados? Quem será arrebatado? Então, o apóstolo Paulo, ele na primeira carta aos Tessalonicenses, porque Paulo ele teve pouco tempo para instruir ali aos novos convertidos de Tessalônica, e Paulo, ele sente essa necessidade de escrever à igreja de Tessalônica e responder a diversas perguntas que os tessalônicos tinham. E uma das dúvidas que ele tinham era acerca da morte, como será aqueles que morrem em Cristo, ficará aí no sono da alma, e os vivos. Aí o apóstolo Paulo, ele trata de forma específica, é claro, acerca daqueles que vão ficar vivos, daqueles que morrem em Cristo, Por isso que o apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Veja que ele trata de forma específica sobre aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então o apóstolo Paulo está dizendo que, por ocasião do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitam, E a Bíblia vai dizer que a parte imaterial desses mortos em Cristo, vem juntamente com Cristo no arrebatamento, une-se a parte imaterial e ali acontece a transformação e irão ao encontro do Senhor nos ares. Então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro acerca dos que dormem em Cristo e daqueles que
estiverem vivos, né, para essa eventualidade. Só que alguns pós-tribulacionistas e outros, né, que tem outra linha aí de pensamento, né, acabam querendo caluniar, né, os pré-tribulacionistas, porque está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, versículo de número 1 e diante. Eles acabam interpretando que o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Tessalônica que, né, já estamos no período tribulacional, né? O homem do pecado já se revelou. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever segunda Tessalonicenses 6 meses depois que escreve 1 Tessalonicenses. Por quê? Por causa da ausência, né, que Paulo ele tinha ali na cidade de Tessalônica, e muitos falsos profetas, né, falsos ensinadores estavam escrevendo e mandando as cartas para a igreja de Tessalônica. E eles diziam que a igreja ela já foi aí arrebatada e os tessalonicenses ficaram, né? Irão aí sofrer os flagelos do anticristo, né? O dia do Senhor, já estamos aí no dia do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele rebate, né? Ele, de certa forma, traz aí uma questão de esclarecimento para a igreja de Tessalônica. Ele diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa expressão aqui, e a nossa reunião com Ele, refere-se ao arrebatamento da igreja, né? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele, né? Então, é uma referência ao arrebatamento. Aí no versículo 2 ele vai dizer assim, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que é de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então veja, o apóstolo fala que vocês não, de certa forma, não desconstruam aí o vosso pensamento, aquilo que eu ensinei a vocês facilmente, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele ficou sabendo que existia aí falsos mestres, né, enviando cartas à igreja, se passando por ele, né? Aí o apóstolo Paulo, para aí debater, né, de certa forma, defender a sua posição, ele diz, ó, nenhuma dessas cartas eu mandei aí não, vocês estão sendo enganados. Aí ele vai dizer assim, não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, não é todas as coisas que vocês recebem que vocês já têm que ter aí em mente ou ser verdadeiro. Vocês devem analisar aquilo que é mandado para vocês, né? Aí o apóstolo Paulo vai dizer, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo, né, ele está dizendo que muitas músicas podem dizer assim, então, para que a igreja seja arrebatada, o anticristo ele virá primeiro, a grande apostasia, né? Só que o apóstolo Paulo escrevendo, ele está dizendo, olha, para, né, acontecer aí o dia do Senhor, que é uma referência, né, aos julgamentos, né, do período tribulacional, para que estejamos, né, nesse período tribulacional, para que isso aconteça, né, vai se manifestar aí o homem do pecado, o filho da perdição, a grande apostasia. Tudo isso vai acontecer no período tribulacional. E quando esse homem estiver aqui, quando o período tribulacional já estiver na terra, né, ele vai se levantar. Se levantar contra quem? Contra o quê? Né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo, nós não estamos neste período tribulacional, né?
ao qual muitos outros falsos profetas, falsos mestres estavam aí enviando para vocês. Então, para que o período tribulacional ele seja iniciado, né, o anticristo vai aparecer, a grande apostasia, né? Porque o apóstolo Paulo ele não vai se contradizer, né, em suas palavras. Ele fala em 1 Tessalonicenses 4,16 do arrebatamento, né? Já em 2 Tessalonicenses ele vai trazer aí um ensinamento mais minucioso para a igreja de Tessalônica, porque os crentes de Tessalônica, de certa forma, não entendiam, né, o que era aí arrebatamento, período tribulacional. Então, eles estavam sendo aí engoldados, né, por falsos mestres. E os falsos mestres diziam que já estávamos, né, eles já estavam no período tribulacional. Aí o apóstolo Paulo escreve, não será assim, né? De maneira alguma será assim, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então veja, o apóstolo Paulo diz assim, olha, para que o dia do Senhor esteja já em atividade, já para o período tribulacional já está em atividade, né? O anticristo deve primeiro aparecer. Né? Porque no versículo 7 ele vai dizer assim, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse que vai ser tirado? Né? O Espírito Santo, né? Temos essas duas interpretações. O Espírito Santo não pode sair da terra, porque ele é onipresente, ele pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo. Então, o que nós entendemos é que ele tirará aí as suas mãos e deixará o anticristo operar de forma direta. Qual é o segundo que resiste até que do meio seja tirado? A igreja. Então o apóstolo Paulo está dizendo, de maneira alguma, esse período tribulacional só acontecerá, primeiro, Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então ele fala do arrebatamento da igreja. Essa última trombeta é a última trombeta para a igreja no sentido do arrebatamento. Né? Então, o dia do Senhor aqui é uma alusão a esse período de juízos que Deus trará, né, aos habitantes, aqueles que ficarem no período tribulacional. Então, os tessalonicenses estavam sendo enganados, dizendo, ó, vocês já estão aí nesse período tribulacional, né? Vocês vão atravessar o período tribulacional. Alguns falsos doutores estavam dizendo isso, falsos mestres, falsos ensinadores. Mas vocês já estão, depois do período tribulacional, Cristo vem. Mas o apóstolo Paulo disse, ó, de maneira alguma. Né? Primeiro, para que se manifesta aí o homem do pecado, o filho da perdição, primeiro a igreja vai ser tirada. Né? Outra coisa, a igreja já não estará mais na terra. Né? Então esse dia do Senhor, né, versículo de número 2, traz uma alusão ao período tribulacional, não à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que no versículo 1 do capítulo 2 ele vai falar do arrebatamento, no versículo 2 ele fala do período tribulacional, que a gente diz assim. Vamos lá o versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Refere-se ao arrebatamento da igreja. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então veja, esse dia de Cristo refere-se ao período tribulacional. Ele vai dizer, de maneira alguma será dessa forma, porque para que o período tribulacional aconteça, né, esteja já em ativa, vai se manifestar o anticristo, né, a tríade satânica vai se revelar de forma direta. Então, o apóstolo Paulo, de forma alguma, ele se contradiz em suas palavras. Não, ele explica um assunto para a igreja de Tessalônica em sua primeira carta. Outros falsos profetas estavam enviando carta dizendo que a igreja já estava no período tribulacional. Aí o apóstolo Paulo rebate, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Então, a igreja não passará pelo período tribulacional. Então, para que o anticristo se manifeste e comece a operar de forma direta, a tríade satânica, a igreja ela deverá sim ser arrebatada para o céu antes do período tribulacional. Amém? Que Deus abençoe a todos e este foi o nosso vídeo. Que você possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar,
em nome de Jesus, para que a palavra do Senhor seja aí propagada. Que Deus abençoe a todos.